E é sobre essa mudança de poder que a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, muito boa noite para o senhor. Obrigado por falar com a gente e acompanhar aqui a nossa programação da CNN Brasil. Eu gostaria de abrir a nossa conversa perguntando para o senhor a respeito da Rússia, que pediu uma reunião privada com o Conselho de Segurança da ONU para discutir o colapso do regime de Bashar al-Assad. A gente está vindo aí de uma sucessão de momentos na ONU que demonstram uma certa fragilidade desse organismo internacional, uma dificuldade de mediar os conflitos. O que a gente pode esperar daqui para frente na visão do senhor? Muito boa noite, obrigada. Boa noite, Clarice, boa noite a todos que nos escutam, né? De fato, a ONU tem enfrentado uma sequência de problemas para ter alguma atuação efetiva, alguma atuação conclusiva. Não foi diferente na Síria. A gente tem que lembrar que a Síria vem de uma guerra civil de mais de 10 anos, onde morreram mais de 500 mil pessoas, né? Parece absurdo uma situação dessa, 500 mil de pessoas numa sequência, inclusive, né, Clarice, nessa guerra que foi objeto de ação da ONU, foram utilizadas pelo governo de Bashar al-Assad armas químicas, que a ONU protestou, mandou emissários, verificaram a verdade disso. A Síria foi condenada e daí? Né? Não aconteceu mais nada além da condenação, e mesmo assim, quando isso foi levado ao Conselho de Segurança, a Rússia votou contra, a Rússia vetou e nada foi feito. Então, a ONU tem alguns limites, mesmo para enfrentar um caso tão sério como uma guerra civil em um país com a relevância da Síria, que mata mais de 500 mil pessoas, né? Agora, professor, na avaliação do senhor, o que a gente pode esperar de posicionamentos do Ocidente em relação a essa queda de Bashar al-Assad? A gente viu esse posicionamento dos Estados Unidos, por exemplo, o presidente eleito Donald Trump dizendo que não vai se interferir. O que a gente pode esperar em termos de posicionamento de outras nações que têm muito peso aí na diplomacia internacional? Primeiro, nós temos que olhar essa fala do futuro presidente Trump, né, eleito, como uma fala comum em que Trump é sempre assim. Tudo que se refere a Trump, ele tem dois ângulos, né? O primeiro ângulo é para o público interno e o segundo é efetivo, que a gente não sabe, que ele não fala, né? Essa fala é absolutamente voltada ao público interno, que é isolacionista, como nós todos sabemos, principalmente o eleitor de Trump. Não quer saber o que acontece no mundo, acha que os Estados Unidos não têm que se meter em nada. Isso é uma realidade e ele falou para eles, né? Ele falou para o seu público. A segunda situação, que é bem diferente, né, é a questão efetiva dos Estados Unidos, do papel dos Estados Unidos naquele contexto. A Síria, nesse contexto, nós temos que olhar sempre que Trump, isso já continuou no governo Biden, mas foi Trump que fez e, portanto, ele vai continuar no segundo governo, os chamados Acordos de Abraão, né? O que é isso, né? São acordos com países árabes moderados, exemplo, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, de se aproximarem de Israel, formando uma união entre árabes moderados e Israel para resolver problemas. Quem montou essa estratégia foi o primeiro governo Trump, aliás, com uma força incrível. Eu quero o estrategista disso, quem fazia o papel do diplomata, um genro dele, Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, que é judeu, que fazia exatamente esse trabalho, né, de aproximar. O que é que esse trabalho tem de real, né? Ele, de alguma forma, isolava duas realidades do Oriente Médio. Primeiro, os palestinos, não tocava na questão palestina, deixa para depois, e isso era de absoluto interesse tanto dos árabes moderados quanto de Israel. E, segundo ponto importante, isolava o Irã. É essa a questão, né? Então, quando a gente olha para isso, os Estados Unidos não vão se meter naquela região. Desculpe, eles já se meteram, o governo Biden vai continuar a se meter e o governo Trump já avisou que seguirá exatamente nessa mesma toada de fazer um acordo que isole ainda mais o Irã e, vamos dizer, deixe de lado os palestinos. Há muitos analistas internacionais que dizem que a origem
do 7 de outubro, do ataque palestino e tudo mais, foi exatamente porque os palestinos estavam chegando a um acordo entre Israel e os moderados árabes e os palestinos deixaram de lado para acontecer. Esse foi o motivo do 7 e do 10. Muitos analistas internacionais repetem isso, insistem nesse ponto, inclusive americanos. Eles têm alguma razão, né? Porque, de fato, os palestinos ficaram isolados, ficaram fora do contexto das discussões. Esse ponto vai continuar, porque, de alguma forma, os acordos de Abraão seguiram durante o governo Biden e devem ganhar mais espaço. Se nós olharmos todos esses ataques agora, dessa nova feição mais moderada, desses ataques rebeldes contra Bashar al-Assad, nós vamos ver, bem escondidinho, o dedo da Arábia Saudita, o dedo dos países árabes moderados, né? Que vão, sem falar para ninguém, apoiar, porque para eles é de interesse direto que se elimine um governo que é apoiado pelo Irã, ou que era apoiado pelo Irã. Agora esse governo não existe mais. Professor, o senhor estava citando especificamente ali o caso do ataque ali de 7 de outubro em Israel. Como ficam aí os outros conflitos aí que a gente vê acontecerem no Oriente Médio? De que forma eles impactam nessa crise na Síria e também de que forma essa crise impacta nesses conflitos na avaliação do senhor? Olha, esse ponto é muito importante, porque, na verdade, quando nós olhamos para isso, os árabes que estão retomando o controle na Síria são árabes sunitas, né? Teoricamente, os sunitas têm proximidade com o Hamas, não com o Hezbollah, que é xiita, né? Mas isso é em teoria, né? Na prática, quando nós olharmos melhor, nós vamos observar que esses rebeldes islâmicos que atacaram, eles têm um discurso, eles estão no momento com um discurso bastante moderado. Esse discurso fala exatamente em convivência, esse discurso fala exatamente na direção dos acordos de Abraão. Eu chamo a atenção que o líder Al-Golan, que é o líder dessa frente de libertação do Levante, não é? A Raya Tahrir al-Sham, né? Esse líder, quando ele chegou a Alepo, quando ele chegou a Homs, quando ele chegou a Han, quando ele chegou a Damasco, todas as vezes, vocês mostraram uma cena aqui, que ele fala com a população, ele está junto com lideranças cristãs. Qual é a mensagem? Eu vou ser um tolerante religioso, eu não vou perseguir outras religiões. É essa a ideia. Isso tudo está exatamente na linha do acordo de Abraão. Os acordos de Abraão, eles mencionam os palestinos como um subtexto. Os palestinos não estão presentes. Portanto, nós podemos esperar que o drama em Gaza não terá uma solução imediata se isso vigorar, e muito menos a questão da Síria vai acelerar qualquer solução, nem da Cisjordânia, nem no Líbano e nem em Gaza. Agora, professor, se a gente tiver que olhar para o quanto essa crise tende a perdurar, a gente tem aí agora uma transição de poder para ser feita, tem em tese essa preocupação com esse vácuo, né, esse período de transição, quais são os grupos que vão controlar esse processo. Em quanto tempo a gente consegue ter um cenário um pouco mais claro nessa região, na visão do senhor? Dá para fazer essa previsão ou o cenário nesse momento é totalmente imprevisível? Olha, nós temos aí alguns componentes que já são sinais, sabe, Clarice? Claro que você não pode apostar, vai dar isso, mas alguns sinais aparecem. O primeiro deles é que, de algum modo, esse avanço é uma frente. A gente fala da frente de libertação do Levante, do Al-Golan, como uma espécie de liderança. Está bem, ele é o mais forte, mas são outros componentes. Vocês mostraram há pouco, numa matéria, uma reportagem bem interessante da CNN, a invasão da embaixada do Irã, que não foi do Al-Golan, que não foi do grupo dele, ele já avisou, é a Jihad Islâmica. Então você tem grupos ainda mais radicais dentro que entraram. Fora o que você precisa ver, que há um grupo que é o Estado Nacional Sírio, que é apoiado, que está em silêncio, pouca gente fala disso. Ele é apoiado pela Turquia. Sabe por quê? Porque dentro da Síria você tem os grupos curdos. A Síria é um caldeirão étnico, Clarice. A Síria tem 70% da população deles que são sunitas, como a Arábia Saudita, como esse grupo. Tem 10% que são cristãos.
10% deles são alauítas, é a religião do Bashar al-Assad, é alguma coisa entre xiita e sunita, é um meio termo. E tem mais 10% que são curdos, 70% sunita, 10, 10 e 10, cristãos, curdos e alauítas. É um caldeirão étnico. Os curdos é a preocupação maior da Turquia. A Turquia está ajudando a esse grupo porque não quer nem ouvir falar que os curdos montem um país deles, montem um grupo político que dê origem a um Kurdistão independente, a um país curdo. Por quê? Isso prejudica muito a divisão interna na Turquia. Então, olha como é uma situação bem tensa do ponto de vista étnico. Então, é possível que no imediato futuro ainda tenhamos algum equilíbrio, mas daqui a pouco essas tensões internas nessa frente vão aparecer. O que é bom para os cristãos não é bom para os sunitas, o que é bom para os sunitas não é bom para os curdos. Então, de alguma forma, isso vai, de alguma forma, tensionar. Porém, é preciso entender que há uma tendência geral de apoio dos países árabes moderados para esse governo. Eu acho que isso vai, de algum modo, ser um fator de moderação. Os organismos internacionais, a reação internacional vai um pouco nessa linha. É melhor um governo que seja sunita moderado do que um governo mais radicalizado, apesar dessas composições internas como essa que invadiu a embaixada do Irã. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, muito obrigada por tomar o seu tempo para ajudar a gente a entender esse cenário lá na Síria. Uma ótima noite para o senhor. Eu é que agradeço muito a excelente conversa. Muito obrigado, boa noite a todos.